Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Enviai, Senhor, do alto céu, vossa luz, vossa verdade. Elas serão meu guia, me levarão até o vosso Monte Santo, até a vossa morada. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sozinhos a um lugar à parte, para uma alta montanha, e transfigurou-se diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. Apareceram-lhe Elias e Moisés, e estavam conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que dizer, mas estavam todos com muito medo. Então desceu uma nuvem e os encobriu com sua sombra. E da nuvem saiu uma voz: Este é o meu filho amado, escutai o que lhe diz. E de repente, olhando em volta, não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus com eles. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles observaram esta ordem, mas comentavam entre si o que queria dizer ressuscitar dos mortos. O Evangelho de hoje traz uma pequena curiosidade que sempre tive. Se existe um domingo, que é o dia 6 de agosto, preparado para meditar sobre a transfiguração do Senhor, por que nós meditamos a transfiguração bem no meio da quaresma? Existe uma festa litúrgica para esse dia, uma festa própria para celebrar o dia da transfiguração. Mas o que o domingo da transfiguração está fazendo bem no meio da quaresma? Tem uma razão por isso. Acontece que quando nós pensamos naquilo que é o tempo da quaresma, o próprio desse tempo é mover a nossa vontade à conversão. E são duas as coisas que movem a nossa vontade. Uma delas é o medo. O medo de perder algum bem que é muito bom, um bem precioso. E quando temos muito medo, saímos correndo. É normal isso acontecer. E diante disso, muitas vezes precisamos lembrar das consequências do pecado, das consequências de uma vida deixada para lá, uma vida esquecida das coisas santas. Por outro lado, há uma outra coisa que move muito a nossa vontade, que é a esperança. O medo e a esperança. E essas motivações, a mais forte delas não é o medo, é a esperança. A esperança de chegar num lugar bom, num lugar perfeito. Isso move muito o ser humano, porque o medo paralisa, mas a esperança movimenta. E é por isso que tem dias que, para mover a conversão de alguém, nós lembramos das consequências ruins do pecado. E outro dia, para mover a nossa vontade para o bem, nós lembramos das consequências boas da vida da graça. E hoje, no dia da transfiguração, é um dia para pensar nisso, para pensar nas boas consequências da nossa penitência. No dia de hoje, Jesus levou Pedro, Tiago e João para a montanha para mostrar o seu corpo glorioso, para mostrar o fim, para que eles pudessem ter força de suportar os meios. De fato, quem não conhece o fim se perde no meio. Jesus precisava mostrar o corpo glorioso, precisava mostrar a sua roupa mais branca do que qualquer outra coisa, de que nenhuma lavadeira era capaz de fazer, para que eles pudessem enfrentar depois a cruz, a perseguição e as dificuldades que passaram. Jesus mostra o fim, para que ninguém se perca no meio. Só que nós
temos uma questão ainda. Porque nós estamos no tempo da Quaresma, Nosso Senhor não tem como nos levar no Tabor fisicamente, até tem, mas não é o nosso caso no momento. Nós não temos como ver a face do Cristo transfigurado. Como que esse chamado de Jesus pode tocar diretamente a nossa existência? Como nós podemos tocar na transfiguração do Senhor se nós não somos nem Pedro, nem Tiago e nem João? Pois o que acontece é que nesse evangelho nós temos, por um lado, um fato, que foi o acontecimento da transfiguração, e do outro lado, um símbolo. Sim, Nosso Senhor levou os apóstolos, e por trás de cada acontecimento também tem símbolos que expressam coisas da vida espiritual. E é sobre isso que vamos falar agora. Primeira coisa é, se nós queremos experimentar um pouco do fim, ou seja, experimentar um pouco do crescimento espiritual que nós esperamos nessa Quaresma, da conversão espiritual que nós queremos nessa Quaresma, a primeira coisa a fazer é aceitar o convite de Jesus de subir a montanha. E aqui, sejamos práticos. Jesus chamou Pedro, Tiago e João à parte, deixou os outros apóstolos e levou os 3. Nosso Senhor continua nos convidando para ir à montanha. Mas a montanha não é qualquer lugar. A montanha é o local onde nós vamos para ouvir a voz de Deus e para estar com Deus. Por isso que é sempre bom perguntar, eu tenho uma montanha para estar? Espiritualmente falando, é o momento do silêncio, aquele momento do dia em que é você e Deus. No Antigo Testamento, Elias subiu montanha, Moisés subiu montanha, que era a maneira de estar com Deus. E nós precisamos ter um momento para isso. Esse é o convite. O convite de Nosso Senhor é, vamos subir a montanha? Quer dizer, vamos passar um tempo dedicado apenas para Deus, para a união da vida espiritual? Para começar, a primeira coisa é essa. Agora, depois que aceita subir a montanha com Nosso Senhor, tem que ver quem ele leva. E os 3 apóstolos que ele levou são 3 apóstolos que geralmente são citados em todas as coisas importantes, assim, mais graves que acontecem no Evangelho. Mas cada um deles tem uma característica especial, que é uma espécie de tema que nós precisamos sempre levar para a oração quando nós vamos para a montanha com Nosso Senhor. É Pedro, que é o que confessa, é Tiago, o suplantador, e João, a graça. Esse é o significado do nome de cada um deles. Mas é impressionante como o significado do nome de cada um deles se refere a algum aspecto que nós sabemos sobre eles. Por exemplo, São Pedro, quando viu Nosso Senhor Jesus Cristo fazer aquele milagre da pesca milagrosa, a primeira coisa que ele falou, afasta-te de mim porque eu sou um pecador. Ele confessou o pecado na frente de todo mundo, sem nenhuma vergonha. Como assim? Sim, São Pedro, logo de imediato, quando viu os milagres de Jesus, confessou o pecado. Foi como o primeiro confessando o pecado. E daí também foi o primeiro a confessar a fé. São Pedro é aquele que confessa o pecado, confessa a fé. Primeira coisa que nós não podemos esquecer de nos levar para a oração é o pedido da misericórdia de Deus, daqueles que se reconhecem pecadores e que por isso pedem ao Senhor que tenha misericórdia. Esse é um tema que se leva para a oração, é um tema que se leva para a montanha. Quando Jesus ia se transfigurar, levou Pedro na montanha. Depois, Tiago. Se nós olharmos no Evangelho, tem uma curiosidade interessante. São Tiago nunca fala sozinho. Toda vez que São Tiago aparece nos evangelhos falando, ou é ele falando junto com São João, ou é ele falando com outros 4 apóstolos. Quase não tem texto de São Tiago falando. No Atos dos Apóstolos tem. Ele é o apóstolo que vai dar a fundamentação bíblica no Concílio de Jerusalém, que vai citar a passagem bíblica que permite que os gentios possam ser cristãos.
Depois tem uma carta que é atribuída a São Tiago também. E nessa carta tem uma coisa muito especial. A carta de São Tiago é a carta que tem um número muito grande de instruções práticas para a vida cristã. É a carta que fala da língua, é a carta que ensina como dar a unção dos enfermos. Essa carta é uma carta muito prática. É como se São Tiago tivesse especialmente preocupado na comunidade de Jerusalém em como fazer as pessoas viverem a prática das virtudes cristãs para então encontrar nosso Senhor. Nisso nós temos um segundo elemento importante, a figura de São Tiago, que é o suplantador, ou como costumam dizer alguns místicos, o suplantador dos vícios, que dizia São Tiago lembrando da prática das virtudes. É um outro tema que não pode faltar na nossa oração quando nós vamos para a montanha. As práticas boas da vida espiritual. Lembrando que as práticas boas não significam apenas deixar de fazer o mal, é fazer o bem. Isso é algo próprio da vida cristã. E o terceiro, o São João, que é a graça. São João é chamado discípulo amado. E é interessante isso, porque não diz que necessariamente ele foi o que mais amou, mas diz o que foi amado. E isso é bonito, porque o que mais amou implica um ato que nós fazemos, mas ser amado implica o dom que nós recebemos de Deus. A graça divina é um dom, e é por meio dela que nós conseguimos subir a montanha. 3 coisas são fundamentais: a confissão dos pecados, a busca pela prática das virtudes e, ao final, o abandono completo à graça divina. Pedro, Tiago e João sobe com Cristo a montanha. E quando chega lá, Jesus é transfigurado. Nós vamos parar basicamente só nessa parte. O Evangelho é muito rico, tem muitos sinais espirituais para nós, mas é suficiente parar na transfiguração do Senhor e ver como que ela atinge diretamente a nossa vida. A transfiguração do Senhor é a manifestação do seu corpo glorioso. Só que quando Jesus mostra o seu corpo glorioso, ele também está mostrando um corpo glorioso que nós sabemos que um dia vai ser o nosso. Então, é manifestação do corpo de Jesus, mas também é um pouco da manifestação do nosso corpo que um dia vai ser, daqueles que ressuscitarão. E há uma parte específica do corpo que é especial para resplandecer luz em Cristo, que é a sua face. Santo Antônio tinha uma homilia, uma pequena homilia falando sobre a transfiguração da face de Cristo e quanto que isso se relacionava com a transfiguração da nossa face. Santo Antônio dizia o seguinte, que na nossa face Deus dispôs o olho, os olhos, o nariz e a boca. E cada um desses tem um significado para a vida espiritual. Os olhos, eles são imagem da fé, porque várias vezes nós ouvimos no próprio texto bíblico falar sobre a luz da fé, sobre o olhar da fé. O olfato, ele é um sinal vinculado ao discernimento. E por fim, o paladar, que é a boca, vinculado ao gosto da contemplação. São 3 coisas que são também sinais da transfiguração, da mudança de figura que acontece em nós. A primeira é conseguir olhar as coisas da fé com um olhar diferente, de modo mais profundo. Isso acontece muitas vezes quando a nossa atenção para os temas religiosos melhora, quando a nossa atenção para a Sagrada Escritura melhora também. A segunda delas é o discernimento. É quando os temas da vida interior começam a ter um fator maior de discernimento. Quem passou por alguma conversão mais recente, está agora mudando e compreendendo mais a vida cristã, percebe que certas coisas que no passado não eram critério, agora são. Isso é a mudança, é a transfiguração do nosso discernimento. Mudou o modo de discernir. E o terceiro é o sabor da contemplação. Isso acontece da seguinte maneira: quando nós estamos meditando nos temas de Deus, estamos rezando, ou estamos diante do sacrário ou na missa, e nós percebemos uma alegria muito grande e não temos nenhuma vontade de sair dali.
é como se a nossa alma estivesse em repouso. O repouso da alma é um sinal de contemplação, é um sinal de que nós estamos vendo as coisas de Deus e estamos tendo uma alegria profunda com isso. Então, isso é da transfiguração da face de Cristo, como dizia Santo Antônio, é um pouco o que nós estamos esperando que aconteça conosco. Quando nós falamos, Senhor, eu espero uma conversão, espero ver o mundo com outros olhos, eu espero entender a realidade com o olhar da fé. Senhor, espero uma conversão, espero ter um discernimento distinto, que as coisas santas comecem a ter um efeito maior na minha personalidade. Senhor, eu quero uma conversão, eu quero ter a alegria e o prazer de fazer as coisas santas com a mesma alegria e prazer que tenho de fazer coisas que não são tão santas assim. Isso é desejo. E é por isso que a gente tem que almejar essas coisas e pedir a Deus por elas, confiando nele, no perdão dos nossos pecados, na busca das virtudes, na confiança da graça, para que em algum momento também consigamos transformar o nosso modo de ver, nosso modo de discernir as coisas e de sentir sabor e desejo das coisas santas. Que o Senhor Jesus nos ajude, apesar dos nossos pecados, nos dê a sua paz e nos leve à vida eterna.